Eu não gosto do Mimic e eu não consigo gostar do bicho, pelo menos até a data desse vídeo. Eu não consigo achar legal mais essa nova linha de Five Nights at Freddy's. Eu queria elaborar melhor no vídeo e eu gostaria de conversar com vocês o porquê que eu não tô achando legal mais o Mimic ou as coisas do Mimic e tudo mais. Bom, primeiramente eu sei que vai ter pessoas que talvez vão achar por outros motivos, por isso que eu falei, não, eu vou trazer um vídeo pra explicar melhor o porquê que eu não gosto. E, novamente, não tô aqui querendo fazer com que ninguém... Ah, não, Cor, eu também não gosto, sei lá. Não, o meu ponto é, eu quero explicar o porquê que eu não gosto desse bicho e eu não quero fazer com que a galera que esteja gostando sinta-se pressionada a não gostar do bicho mais também. Não é minha intenção. Ou a galera, né, me convence do contrário. Pode estar os campos do comentário aí também pra falar. Não quero causar uma guerra com ninguém. É só eu, Core, não estou curtindo o jeito que a história tá caminhando. Não, eu tava com uma expectativa, estou vendo que essa expectativa não vai ser atendida, não pelo menos nos próximos anos. Vai saber quando vai ter essas respostas, né? Mas vamos lá, deixa eu elaborar melhor. Só quero que vocês tratem todo mundo com educação, não se ataquem, não se odeiem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim. Vamos lá, vamos explicar melhor o que tá acontecendo, por que eu penso isso. Gostaria de pedir ajuda, sempre deixar um gostei, se inscrever e ativar o sino, né? Sempre peço para já uma força, ajuda muito o nosso canal. Vocês não têm ideia. E eu falo que eu já gosto de Five Nights at Freddy's há muitos anos. Eu gostei desde a época lá de 2014, quando vi as primeiras gameplays do Markiplier. Então, eu diria que eu já sou um cara bem antigo na fanbase, assim. Depois eu saí da fanbase, eu já só fico mais nos vídeos. E esse meu descontentamento já tem algum tempo. E eu falei, não, agora eu vou... Me sinto mais confiante pra falar. Eu sinto mais... tranquilo pra falar. Vamos tentar elaborar melhor isso. Eu sei que a galera vai começar a falar, pô, Cor, você não gosta por causa que o Mimic é um retcon. E não é esses os motivos. Não tô nem zoando. Talvez eu elabore um vídeo melhor a respeito de retcon, mas não acho que retcon seja um problema. Eu acho que é um problema também da minha expectativa. Que nem eu falei, talvez o problema seja eu. Talvez o problema seja o que eu estava esperando que fosse acontecer, ou teoria, ou algo do tipo que a gente acreditava, e não é isso mais a direção. Não é essa mais a parada que vai acontecer. Por mais que eu escute das pessoas, ah, mas a Steel já garantiu que vai trabalhar com tais personagens de volta. Mas, gente, isso a gente não sabe quando vai acontecer de novo. Eles estão focados agora é o Secret of the Mimic. E vai ser pra explicar esse bicho e tudo mais. Mas vamos lá. O primeiro motivo, acho que pra mim é o grande motivo do porquê que eu não gosto, e eu passei a não gostar, é justamente que essa linha nova, ela meio que tá esquisita. Do tipo assim... Pra mim, eu, Core, eu tava na situação, ou pelo menos com a expectativa, de ver as consequências do passado, as consequências do que rolaram, né, do FNAF 1 até a UCN, até Ultimate Custom Night, as consequências daquelas atitudes, do que rolou, do Henry Emily, do William Afton, o desaparecimento daquelas crianças, tudo aquilo lá, todas aquelas lendas urbanas, tudo aquilo lá, as consequências de tudo aquilo lá, o que iria rolar, o que seria pós daquilo lá. Então, pra mim, eu pensei que a Fazbear Entertainment ia ser uma grande vilã e tudo mais. Ela é, mas parece que os caras estão dando tanto foco como se o Mimic fosse o grande vilão do bagulho, e eu não consigo enxergar o Mimic dessa forma. Esse já é o segundo ponto, mas vamos continuar no primeiro aqui. Então, peraí, o primeiro que eu tava falando, teve o William Afton, teve o Harry Emily, teve todo esse embate, né, dos amigos que fundaram a empresa, depois teve a treta toda, aí o William saiu, né, fazendo as coisas ruins dele e tudo mais. E quais seriam as consequências dessa empresa? Quais seriam as consequências do que rolou, né, depois? Pô, os caras pegaram o jogo e fizeram as lendas urbanas daquela época e criaram um jogo a respeito. E aí deu bosta com a equipe, deu um monte de coisa, o caramba 4. Ou seja, tinha um começo de história ali pra mostrar que a empresa tava manipulando os funcionários, que a empresa tava fazendo um monte de cagada, um monte de merda, que a empresa tava, sabe, fazendo um monte de coisa ruim, um monte de coisa errada. E aí, cara, parece que aí depois o plot, né, tanto que aconteceu que a beta tester, né, acaba sendo influenciada pelo vírus, que é o Glitch Trap, e esse vírus entra na cabeça dela e ela começa a ter essas coisas de matar os outros também e tudo mais. Pô, beleza. Ela virou a Vanessa, se torna a Vanny, né? Tanto que tem até
as mesmas placas escaneadas no AR, aquela coisa toda. E aí veio o Security Breach. O Security Breach é aquela coisa, pra mim, esse um dos pontos também. Parece que perdeu totalmente o foco ali. Parece que o negócio tava caminhando para um lado e depois virou outra coisa. Você sente isso quando você joga. O foco é o Gregory e o amigo dele, que é um animatrônico, o Glamrock Freddy, que já é um bagulho novo. Até então, os animatrônicos, a gente fugia deles, agora um é amigo nosso. Mas aí você percebe que o protagonista, quando você tá jogando e você lê os livros depois, a criança é uma coisa atacada do caramba. Você fala, pô, tô jogando com um moleque que quer destruir tudo, né? Mas aí você ainda fica na dúvida, o que vai acontecer? O que vai acontecer com esse moleque? O que tá rolando pra esse moleque ser desse jeito, né? As explicações estão meio ali nos livros, mas a gente não sabe dizer direito. Por o Gregory é aquela coisa, o que só tem um monte de teoria, né? Qual o relacionamento, se eles já tiveram uma coisa... O Gregory e a Vanessa são irmãos ou são ali... passaram as mesmas coisas ruins. Não é tão explorado isso. Por isso que eu falo, o Security Breach ele tem um grave problema de foco. Ele tem um grave problema de foco. E o próprio Scott Cawthon já admitiu que ele não contou todas as coisas para a empresa. Ele não falou tudo que tava rolando, né? O que precisava rolar. Teve o Ruin aí, meio que as coisas voltaram a ter foco, mas nesse meio tempo já tava rolando também o Tales from the Pizzaplex. E aí vem a explicação no Mimic nos livros. Mas aí beleza, eu tava achando que ia ser pra essa coisa do lado do que rolou antigamente, as consequências daquilo lá, das merdas que rolaram naquela época, daquela coisa. E o problema é que os caras, eles estão colocando esses easter eggs ainda. Eu lembro no Help Wanted 2, eu vi lá, né, aqueles robozinhos que tem lá, Chica, Bonnie, Fox e o Fred, né, o Golden Fred e a Puppet. Então, tipo, tem até a Puppet lá de volta. Então na minha cabeça, pô, tem essas coisas, tem essas consequências dessas coisas, mas quando você vai ver depois, é só um easter egg legal. Não leva pra lugar nenhum. É só um easter egg bacana, você acha que tem alguma coisa, mas não tem. E tudo, desde o vírus, lá no Help Wanted, tanto que pra mim, o Into the Pitch, eu ia falar, o Into the Pitch pra mim virou o melhor FNAF que já foi feito, pelo menos nessa nova linha, né? Mas aí o Help Wanted pra mim, depois disso eu falei assim, cara, tá, porque aí eu achei que o foco ia ser, não, a empresa, a gente vai atacar a empresa e tem essas pessoas que foram machucadas pela empresa, elas vão pra cima da empresa, mas... Você entende? O foco não é isso agora. O foco não é nem a Cassie. Tipo, o que aconteceu com ela? O que tá rolando com ela? Beleza, a gente aceitou o jogo entre mais ou menos ali, o Help Wanted 2, que conta a história do pai dela e tudo mais, mas eu achei ainda meio esquisito, né, ir pra esse lado. E depois estamos esperando ainda, sabe, alguma coisa. E aí, não, a gente vai vincular agora tudo ao Mimic. O Glitch Trap, o Maxes, todos os bichos ali, os vírus, o escaneamento das placas... Ah, é o Mimic. E tem vários pontos que vinculam isso, que era o Mimic desde o começo, tudo, e eu falo, tá, tipo, entende que pra mim parece que todo o peso das coisas que aconteceram, toda aquela coisa das crianças, de tudo que rolou, parece que, tipo, já era mesmo. Parece que aquela época em que essas coisas, as consequências daquelas atitudes, as consequências do Ilyanef, já foi, parece que, ele tá no inferno queimando mesmo na UCN, e é isso, tá ligado? Acabou, tudo agora, a responsabilidade, o problema é esse, que eu ia falar, além da Fazbear Entertainment não ser mais, né, essa coisa, esse vilão, essa parada e tal, parece que é tudo responsabilidade do Mimic. E o Mimic, eu não consigo enxergar ele como um perigo. Eu não consigo ainda vincular na minha cabeça ele como um perigo real. Ele é um perigo pra própria Fazbear Entertainment. Eu quero que a Fazbear Entertainment se foda. Então, tipo assim, Cor, mas ela mantém esse bicho que não sei o que, comprou esse bicho, aí tem escanear as placas, e aí o Mimic 1 lá virou o Glitch Trap, né, influenciado por um monte de coisa, virou o bicho lá, e aí a Fazbear mantém tudo isso, que não sei o que. Não é, você sabe que não é. Você sabe que, tipo, tudo parece virou responsabilidade desse bicho. E no fim, ele só tava imitando uma criança, tá ligado? Tipo, o Edwin Murray, aquele velho maluco, criou o Mimic pra proteger o próprio filho, que é o David. O moleque foi buscar a bola na rua,
Eu não tô nem zoando. A música que se escuta que é meme, aquilo lá é canônico. Aquilo lá é a história mesmo do bagulho. Não é contado ridículo daquele jeito, mas, tipo, no fim do dia é meio ridículo, porque é um animatrônico que deveria proteger a criança e não protegeu. Aí o cara fica puto com o animatrônico, soca ele na porrada. Aí a Fazbear Entertainment vai buscar lá o bicho, né? Os funcionários vão lá buscar o Mimic. E aí agora vai lá buscar o bicho e aí esse bicho é trazido no Pizzaplex e tal. Aí põe a programação dele no bagulho todo e a programação dele infecta os outros animatrônicos. Tá vendo? É tudo esse bicho. Ah, é tudo uma IA bugada feito por um cara pau no cu que socou o bicho na porrada e é isso. Tipo, pra mim, não parece da hora. Pra mim é tipo... O problema também é esse. Parece que o plot todo já tá contado no livro. Tipo, o Edwin Murray, ele já morreu, por exemplo. Eu queria ficar mais bravo com esse velho, mas vou fazer o quê? Ele já morreu no The Storyteller. Um empresário da Fazbear Entertainment prendeu ele lá dentro, né? Prendeu o bicho lá dentro e plau. Acabou. Já o Edwin Murray, já era pra ele também. Então, tipo assim, agora só tem esse animatrônico que a Vanessa e o Gregory acharam. Aí a Cassie também viu. E aí, agora não, teve que fazer um jogo pra contar todas as coisas que envolvem esse bicho. Todas as paradas que envolveu o Edwin Murray, que envolveu o David, não sei o que. E aí você fala, tá, mano, é mais um jogo que a história mesmo parece que só vai ter mais detalhes sendo incluídos. E o negócio que eu queria continuar, ir pra frente, não vai pra frente. A gente vai ter que voltar lá pra 79 pra ver mais coisa que a gente não sabia, né? Se eu falar o nome disso, a galera me mata, mas tudo bem. Então, meu ponto é, parece que as consequências das coisas, o peso das merdas que rolaram do William Afton no Harry Emily já era mesmo. Isso nem é mais citado, nem parece que é um negócio importante, nem parece que tem, né, alguma coisa. Vira um easter egg legal e acabou. Parece que é pra prender a gente que é um fã mais velho. E aí parece que tudo é um Mimic, e eu não consigo sentir um medo dele, eu não consigo ficar, nossa, aterrorizado com o bicho. Ah, nossa, ele se disfarça, tipo, tá, ele veste uma roupa, ainda é o bicho ali dentro, tá ligado? É igual a todos os outros, ele é igual a todos os outros animatrônicos. Tipo, o que torna ele especial? Ah, é a programação dele que ele imita você, que não sei o quê. Tipo, porra, sério, velho? Tipo, eu acho que desde o Spooky House of Jumpscare já tem um negócio desse, que você tem que ficar olhando pro bicho, que o bicho te imita, né? Aquele bicho lá do Majora Mask lá. O Dark Deception já fez as estátuas, que a gente vai ficar olhando pra ele e tal, não sei o quê, senão ele anda, sei lá, umas coisas assim. Aí que vai ser o Mimic? Que vai ser isso? Ah, não, se depender do que você fizer, ele vai fazer também, tipo... Sei lá, mano. Pra mim, eu achei que ia ter um desenvolvimento melhor disso. Ah, Coral, a culpa foi o Security Breach. O Security Breach deveria ter explicado melhor. Cara, se a ideia era esse bicho de verdade há um tempão, desde a época lá do ORGN, lá, do Origin, né? Que é aquele animatrônico que aparece lá numas fotos secretas do Help Wanted, ele devia estar sendo colocado desde lá, mano. Mas não parece, pra mim, parece que eles iam focar em uma coisa, né? Os teasers da época eram esses, os trailers eram Vene pra nada. Pra ser agora o Mimic, e o Mimic ele imita, e ele se veste de palhaço. O palhaço é brabo, tal, vai ser assustador, não duvido não. Mas pra mim parece que, sei lá, mano, é as consequências de um cara que já era, também tá morto, tá ligado? E aí esse bicho tá ainda aí vivo, né? Vai fazer o que com o bicho? Vamos lá tentar lidar com ele e tal, não sei o que. Mas isso agora, né, é um problema novo pra nada. Isso pra mim que parece um pouco. A Fazbear Entertainment, que já fez um monte de bosta, que fez um monte de coisa, é a primeira vez que tá acontecendo uma parada que não foi tão culpa dela, foi culpa de um outro cara. O tal do Edwin Murray, que socou o bicho na porrada e a empresa queria usar o bicho. Ah, mas o dono avisou que o bicho era bugado. Foi o próprio dono que bugou o bicho. Porra, é um negócio que eu fico assim, pô, é o próprio dono que fez a cagada, tá ligado? É o próprio cara que fez o bagulho, mano. É ele mesmo que fez o negócio dar tudo errado. Ele mesmo que criou esse bicho e não consegue controlar ele. A empresa quis usar o negócio e aí, mano? Tá ligado? Eu fico assim, pra mim, eu fico com um sentimento muito azedo
E eu vejo que tem coisas legais. Esses animatrônicos do Secret of the Mimic que eu vi, pô, parece bacana, parece meio... Vai explicar de onde talvez veio a cara dos Phantasms, vai explicar alguma coisa assim do tipo. Só que ao mesmo tempo, cara, me parece que a história tava de um jeito, né? Pelo menos o que fazia sentido com o que enchia na época. Aí agora o foco foi totalmente mudado. E o próprio Scott Calton admite que o foco teve que ser mudado e teve que pôr todo mundo no trilho, né? Pra mostrar o Mimic, o perigo dele, aquela coisa toda na Cassie nos livros. Ou seja, o Tales from the Pizzaplex é canônico, não tem o que fazer. Todos os livros ali são canônicos, você querendo ou não. Agora precisa ler mesmo pra entender FNAF, não tem jeito. E de novo, parece que pra mim é a culpa toda jogada nas costas do animatrônico que não me parece tão vilão assim, tá ligado? Ele me parece mais uma vítima da parada toda também. E eu não consigo, sei lá, Cor, mas você não queria um negócio, sei lá, um negócio tão odioso, e é por isso que o Mimic é tão complexo, você tá entendendo tudo e você não gostou? Exatamente, exatamente. Porque os verdadeiros vilões, ou os verdadeiros culpados, ou as coisas quando é apresentado pra gente de uma parada que a gente fica curioso pra entender, tipo Vayne que matou uma galera, Gregory que destrói animatrônicos, parece que dane-se. A culpa toda é do animatrônico que foi feito bugado, né? Tipo, virou bugado por conta do próprio criador dele. Isso me parece cruel, velho, falando a verdade. E eu não consigo sentir nenhum pingo de empatia também, porque, porra, é droga de um robô, bicho. É um robô, eu não consigo, não entra na minha cabeça eu tenho que ter empatia por um bicho. Um bicho não, por uma máquina, né? Por uma coisa que nem ela sabe que tá acontecendo. Né? Não, é uma máquina, uma parada. Por que eu vou falar, Cormer, por que a gente sentia tanta empatia com os animatrônicos, por exemplo, os mais antigos, né? Falando até uma coisa assim, antigamente. Porque tinha esse ponto das crianças que tiveram seus futuros roubados, tiveram suas vidas ceifadas na mão de um maluco. E elas estavam dentro dos animatrônicos. Por isso que, por exemplo, no primeiro filme, eu entendi, elas são crianças ali ainda dentro. Elas matam, destroem aquela coisa toda, porque elas são agora esses bichos de meia tonelada ou mais até, andando pra cima e pra baixo, mas a gente tem empatia porque, pô, a criança tá assombrando ali não é porque ela quer. Ela tá fazendo aquelas coisas ali não é porque ela quer, tá ligado? Aí eu sei que estão tentando imitar, olha aí que bonitinho, a mesma coisa, o mesmo sentimento, mas não tem uma criança dentro do Mimic. O Mimic é só um animatrônico bugado, tá ligado? E aí, os Grimrocks mesmo, todos eles não têm criança possuindo ou algo do tipo. Eles só estão bugados também. O que me deixa mais ainda, tipo, parece que perde a característica deles, a personalidade deles. Parece que não tem mais nada ali, tá ligado? Parece que não tem mais peso. E esse é o meu ponto. Parece que as coisas não tem mais pra mim, não parece que tem risco. Porque, ou pior ainda, não é nem esse o ponto de ter risco ou não. Parece é que a história já tá toda resolvida, tá ligado? É isso que eu ia falar. O Edwin Murray já tá morto, né? Pela história mesmo, se a gente for até o Ruin, que a Cassie lá, que é o último FNAF que tem mesmo. O Edwin Murray já tá morto. O cara que matou o Edwin Murray também tá morto, ou seja, duplo dane-se. O Mimic tá preso lá embaixo, ou o elevador acabou matando o bicho mesmo, ou a Cassie destruiu ele no como é que fala? Na Scooping Room lá, que tem esse final também. Ou a Cassie saiu de lá e o bicho continuou preso lá embaixo. Ou seja, são 3 finais que o bicho ou continua lá ou é destruído. Vocês entendem que, tipo, parece que é um grande, enorme plot device. É esse o termo. Parece só um plot device pra explicar tudo que rolou desde o Help Wanted. E eu não duvido, pra dar um vínculo melhor agora, eu não duvido que os caras vão meter que o William Afton que atropelou o David. Cor, que história é essa? Na história, se você já ouviu uma música da porra do Mimic lá, o moleque, ele vai brincar de bola, né? A bola do moleque cai na rua e um carro atropela ele. O único cara maluco que dirige a 1.000 por hora nessa franquia toda, que tem até um minigame chamado Midnight Motorist, é o William Afton. Então, aí lá, ai nossa, o William Afton passou e atropelou a criança. Aí a gente vai descobrir que é isso no Secret of the Mimic. E esse talvez era o grande plot que eles estavam preparando. Uau! Tipo, nossa. Gente, se vocês... Nossa, ninguém pensou nisso. Eu acho que no meu resumo eu falei alguma coisa do tipo. Falei, lá, será que o William Afton matou essa criança? Agora eu tô cantando de novo a bola. Só faltava acontecer agora em junho. Olha lá, ó. Vai rolar. O William Afton matou a criança também atropelada.
Aí vai falar assim, nossa, Cor, mas você não vai jogar então? Não, eu vou jogar, eu tô curioso. Só que eu não consigo estar empolgado, mano. Não tô tão empolgado, tô mais ou menos empolgado. Tô achando o jogo bonito, tô achando uma ideia diferente, tô achando um negócio diferente, então pode ser que eu queime minha língua. E espero muito queimar minha língua pro jogo ser legal, o jogo não ser legal, mas eu espero que o jogo seja legal, né? E eu espero que, pô, o jogo... Por que eu falo tanto de querer que o jogo seja na época que a galera tá indo buscar o Mimic? Porque pelo menos é uma época mais recente e tem coisa do Pizzaplex. Aí pelo menos eu espero que explique mais coisas da Vanessa e do Gregory. Que explique mais desses personagens. A não ser que tipo, ah não, Cor, foda-se esses personagens, não ligo mais pra eles. Dane-se, agora eu quero saber só do Mimic. Pô, cara, mas o Mimic já tem a história toda resolvida também. A Vanessa, o Gregory e a Cassie que não. A Cassie nós não sabemos se ela sobreviveu mesmo ou não. O Gregory falou que fugiu junto com a Vanessa. Vocês fugiram pra onde, fi? Vocês foram pra onde? Pra Machu Picchu? Vocês foram pra onde? Me fala pra onde vocês foram parar. Vocês foram parar em Copacabana? Vocês foram parar em... aonde? Em... sei lá, no Guarujá? Vocês estão, sei lá, em Porto Seguro, Bahia? Vocês estão, sei lá, em Capim Grosso? Chique, Bahia? Onde vocês foram parar? E o que vocês foram fazer? Tá ligado? O que vocês vão fazer? Vocês querem destruir a empresa? Vocês querem ficar de boa? O que tá acontecendo? Tá ligado? E aí, a Cassie, tá viva ou não? Vamos ter essa resposta nesse jogo? Provavelmente não. Ou se não, vai ter lá aquele final lúdico do Mimic. Nossa, só faltava ter isso também. Aparecer igual aconteceu no Hellpointed 2, né? O bicho da máscara do Bonnie, né? Bonnie não, perdão. Aquele cara que entrega o mapa, que tem um olhinho de coelho, que a gente descobre que é o pai da Cassie, que entrega a máscara da Vayne pra ela. Aí a gente vê agora o final, que é o Mimic levantando a mão da Cassie, falando assim, vai, levanta, fia, vou te ajudar. Eu não duvidaria, tá? Eu não duvidaria. Porque aí, ah lá, o plot de milhões. O Mimic foi lá e agora virou do bem. Ai, agora ele protegeu a criança. Não é mais o David, é a Cassie. Só faltava isso acontecer, tá? Mas vamos lá, ó. O que eu penso a respeito? Eu não consigo estar tão hypado. Eu tava muito hypado. Pra mim, o meu hype de FNAF agora é o jogo do... Eu tô muito querendo o jogo do Fett. Eu tô muito querendo o The Joy of Creation. Tô muito querendo ver o novo jogo da Juniors, né? O Flipside. E eu tô querendo ver como é que vai ser o Dead by Daylight lá, né? Com o FNAF também. E outros projetos desse aí. Mas falar que eu tô hypado... Eu tô mais hypado pro filme de FNAF do que pro Secret of the Mimic. Eu sou honesto, velho. Ah, Cor, você não gosta do bicho por causa desses motivos? Esses motivos, mano. Ah, nossa, mas é poucos motivos. Não, eu acho que são motivos plausíveis, velho. Porque, novamente, a história do... Ó, vamos lá. Listando de novo. Parece que tudo que aconteceu antes não teve peso nenhum dos acontecimentos naquele mundo. Parece que não mudou nada, parece que não aconteceu nada. Parece que, sei lá, tudo virou uma segunda-feira e a galera limpou tudo e já era. Segundo ponto, parece que o Mimic é um grande enorme plot device. É tipo, ah não, vamos usar o Mimic pra responder tudo. Desde o Glitch Trap até agora, tudo que tá bugado é tudo ele. É tudo esse bicho. E ele é o novo vilão e tal, não sei o quê. E realmente, se for isso, eu não consigo... Terceiro ponto, eu não consigo ver ele como vilão. Eu vejo ele como vítima. Eu não consigo sentir ele sendo um bicho desprezível ou algo que tá acabando com tudo. Ele tá acabando com as coisas da Fazbear. Só que eu não quero ser aliado da Fazbear. Eu quero que a Fazbear se exploda. Ela sabia de um monte de merda, aconteceu um monte de cacete, e do nada eu tenho que agora ficar me importando com um bicho que a culpa é mais deles do que de qualquer um. Ah, mas você é funcionário, é por isso que você tá lá, você tem que ver e tal, não sei o quê. Eu sei disso. Eu entendo isso perfeitamente. Só tô dizendo que, tipo, eu não consigo olhar pra esse bicho e sentir medo. Eu não consigo olhar pra ele e me sentir acuado, igual da forma que eu vi, por exemplo, o Springbone no Into the Pit, velho. Vamos falar, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, Cor, mas realmente não é pra ser a mesma coisa. Eu sei. Mas eu tava esperando que, sei lá, a Vayne fosse ser esse negócio agora. Eu tava esperando, por exemplo, que, sei lá, se fosse pro Gregory ser essa coisa atacada, por que ele tava destruindo tudo, o que tá acontecendo, ter mais exploração da parte dele. Eu achei que o plot e as coisas que iam acontecer agora seriam das máscaras, das pessoas que usaram as máscaras lá do bagulho da criança chorona, mas parece que não é isso. Parece que vai explicar Mimic, 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 Mimic e é Mimic. E aí parece que todos os outros personagens que são criados são jogados fora. Olha só, não parece uma outra franquia aí que tem uns brinquedos que a gente tem uma fábrica, os caras, sei lá, divulgam um bicho que a gente acha que vai ser maneiro e quando vai ver no jogo ele dura 3 minutos? Nossa, se não é uma reclamação que já acontece já faz um tempo, né? Olha aí, né? Imagina lá no capítulo 4. Ó, vai ter um pionossauro, hein?
Né? Enfim, né? Enfim, o meu ponto é... O bom é que a Mob Entertainment, ela vê isso. O Scott Calton não, mano. Ele acha que tá tudo bem, a galera tá adorando e eu tô tipo, mano, eu não consigo achar que não. Eu não tô achando da hora, velho. Eu tô achando, tipo, meio ruim. Assim, não é a pior coisa do mundo, mas também, sei lá, talvez é a minha expectativa, é o que eu pensei, é o que eu achei que ia virar. E no fim do dia não é o que eu quero. Mas tudo bem, né? Vida que segue, né? Eu não posso fazer, ou não posso ter, né? Eu sou o controle de tudo. Não, não é isso também que eu quero, né? E também, Cor, mas não é porque desconfirmou teoria que é ruim, não sei o quê. Não, pelo contrário, eu gosto quando as teorias são confirmadas. Eu posso não gostar do resultado, mas se é isso, vambora, né? Mas eu tenho todo o direito de não gostar dos resultados, pelo menos isso. E eu posso achar uma teoria melhor? Posso, acho que todo mundo já fez isso algum dia. Tem muita gente que ainda até hoje acredita no plot, ou gosta do plot, ou até achou interessante o plot uma época, do William Afton tá querendo salvar o filho, né? Salvar a criança chorona, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que isso não é canônico, né? Mais invenção daquela época. Mas enfim, pessoas, comenta aí o que vocês acham. Eu vou jogar, só que eu tô meio azedo pra essas coisas, né? Não queria jogar um banho de água fria em ninguém, não é a minha intenção. Eu só tô desabafando mesmo. Tô desabafando porque eu tô tipo, cara, eu vou falar com vocês, pôr meu peito pra fora. Cor, então você não vai trazer mais FNAF? Não, não é isso, eu já falei. O que eu vou fazer a respeito, né? A gente já conversou a respeito disso. Só, novamente, eu não consigo gostar desse bicho. E é isso. Talvez vão me convencer do contrário nos comentários, talvez, mas difícil. Tá, eu vou preparar alguns vídeos a respeito dessas teorias e dessas coisas também, que o meu canal é mais do que eu gosto, eu tenho que fazer aquilo que vocês gostam também. É isso. Obrigado, me despeço de vocês, até a próxima.